você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês o caso das meninas que conseguiram fotografar seu assassino pelo Snapchat. Roda a vinheta. County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você ainda não é inscrito do canal, clica na caixinha vermelha e vem comigo. Esse caso aconteceu em 2007 na cidade de Delphi, em Indiana. Abigail Williams nasceu em 23 de junho de 2003, era filha única e foi criada pela mãe, o que fez com que elas tivessem uma ligação muito forte. Liberty German nasceu em 27 de dezembro de 2002 e, diferente de Abigail, ela tinha 4 irmãs e foi criada pelos avós. As duas meninas eram amigas e estudavam juntas na Delphi Community Middle School. Libby e Abby, como eram chamadas, andavam sempre juntas, elas eram muito amigas, então mesmo nos dias que elas não tinham aula, elas davam um jeito de se ver, e foi isso que aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2007. Nesse dia as aulas foram suspensas porque o colégio ia passar por uma manutenção de inverno para evitar acidentes, então eles decidiram que era melhor que não tivesse aula nesse dia. Só que apesar do inverno nessa região ser muito rigoroso, nesse dia em especial o clima estava bem ameno, então as pessoas podiam sair para passear e foi isso que Abby e Libby resolveram fazer. No domingo elas fizeram uma festa do pijama à noite e na segunda de manhã elas resolveram sair para fazer uma trilha. Elas foram deixadas na trilha pela irmã mais velha da Libby e essa trilha percorria o trecho de uma ferrovia que não funcionava mais. Essa ferrovia levava a uma ponte chamada Monon High Bridge, que passa pelo riacho Deer Creek. As meninas caminharam por cerca de meia hora até que elas resolveram parar para tirar algumas fotos e usar o aplicativo Snapchat. No aplicativo elas fizeram alguns vídeos e postaram fotos também das duas caminhando e do local onde elas estavam. Mais ou menos uma hora depois disso, no horário que elas tinham combinado, o pai de Libby chegou para buscar elas no final da trilha, só que elas não estavam lá. Ele imaginou que elas poderiam ter perdido a noção do tempo, estavam se divertindo e não viram o tempo passar, então ele preferiu ligar para Libby para avisar que já tinha chegado, só que ela não atendeu o telefone. Ele tentou ligar mais algumas vezes até que desistiu e resolveu entrar na trilha para procurar por elas, e no meio do trajeto ele encontrou um senhor que estava sozinho, e o pai de Libby perguntou se ele tinha visto as meninas, deu a descrição delas e ele disse que não. O pai de Libby então resolveu entrar em contato com a família dele e com a família de Abby para eles ajudarem nas buscas, e eles foram até lá para ajudar a procurar as meninas, mas não encontraram nada. Por volta das 5h30 da tarde, as meninas foram declaradas desaparecidas pelo xerife de Delphi e os policiais foram enviados ao local para darem início oficialmente às buscas. Além dos policiais de Delphi, a polícia da área metropolitana, os bombeiros e membros do departamento de parques também participaram das buscas na região. Depois de várias horas, a polícia decidiu encerrar as buscas porque estava ficando muito escuro e o terreno era bem perigoso, era bem instável. E justamente pelo terreno ser instável, eles imaginaram que não tinha ocorrido algum crime, mas sim que as meninas tinham se acidentado e estavam em algum lugar. Então eles não viram a necessidade de emitir algum alerta ou de pedir reforços para as buscas. No dia seguinte, pela manhã, as buscas continuaram com a missão de se expandirem o máximo possível no menor período de tempo, então unidades K9 e equipes de mergulho também integraram o grupo nesse dia. Algumas horas depois, 3 voluntários que estavam participando das buscas encontraram 2 corpos na trilha. O chefe da equipe de bombeiros foi até o local assim que soube e a equipe de perícia foi contatada para investigar o local. No final da tarde naquele dia, a polícia de Delphi confirmou que os corpos encontrados eram de Libby e Abby e que até então a única informação que eles tinham era de que o terreno onde elas foram encontradas era de um homem chamado Ronald Logan, mas que aparentemente ele não tinha nenhuma ligação com o crime. O resultado da autópsia não foi divulgado em lugar nenhum, apenas confirmaram que as meninas foram sim assassinadas. Durante as investigações, as redes sociais das meninas foram analisadas, como sempre, e nele eles perceberam que nos vídeos que as meninas fizeram no Snapchat aparecia um homem na ponte. Ele aparecia caminhando pela ponte de cabeça baixa, próximo a Abby e Libby.
Eles não colocaram esse homem como suspeito logo de cara, mas a polícia queria encontrá-lo para interrogar e saber se ele tinha visto alguma coisa. Como a imagem foi retirada de um vídeo, a qualidade era péssima, então tudo que eles conseguiram observar foi que ele provavelmente era um homem mais velho e alto. No dia 19 de fevereiro, após eles não encontrarem possíveis testemunhas, esse homem foi dado como principal suspeito do caso. Na época, nem as imagens e nem o vídeo completo foram divulgados, apenas a imagem estática do homem e um áudio onde ele falava para as meninas descerem a colina. A polícia deduziu que o homem falou isso para que elas descessem uma colina que ficava no sudoeste da ponte, e depois disso ele provavelmente seguiu elas, as encurralou e matou. Eles acreditam também que Abby e Libby sabiam que estavam sendo seguidas e que por conta disso a Libby fez o registro das imagens para que assim tivesse alguma evidência caso algo acontecesse com elas. O retrato falado foi divulgado meses depois, em junho de 2017, que foi quando ele recebeu o apelido de Bridge Guy, ou Homem da Ponte. Inicialmente, a investigação entrou em contato com pessoas próximas a Abby e Libby, como em toda investigação normal, e ao mesmo tempo examinavam criminosos sexuais na região. Várias imagens de câmera de segurança próximas ao local foram recolhidas, mas o Homem da Ponte não aparece em nenhuma delas. Depois da divulgação do retrato falado, a polícia recebeu mais de 18.000 ligações de pessoas dizendo que conheciam esse homem e que tinham visto ele em algum lugar, mas elas não levaram a nada. A partir de uma série de análises comportamentais, o FBI conseguiu criar um perfil do suspeito e nele eles falaram que o assassino provavelmente tinha o padrão de sono alterado, fazia uso de drogas e álcool e muito possivelmente estava acompanhando o caso pelo que saía na mídia, motivo pelo qual eles resolveram não divulgar a maior parte das informações. O dono do terreno onde elas foram encontradas, o Ronald Logan, ele apesar de não ter sido considerado suspeito, foi investigado pela polícia. Ele era o dono do local há mais de 50 anos e teve alguns problemas com a polícia no passado, mas ele apresentou um álibi e logo o envolvimento dele foi descartado mais uma vez. O Ronald falou que como a área onde elas estavam era muito densa e muito arborizada, não tinha como elas chegarem até ali sem ser andando. Então não tinha como o suspeito ter cometido o crime em outro lugar e deixado os corpos ali. Dentre as ligações recebidas pela polícia, uma delas era de uma mulher que alegou estar perto da trilha no dia dos assassinatos e que nesse local ela encontrou um homem que estava ao lado de uma caminhonete e que esse homem era muito estranho, que não fazia contato visual com ela de jeito nenhum. Só que mesmo assim ela chegou perto dele para perguntar se ele precisava de ajuda e esse homem logo cortou ela falando que não precisava de nada e que o pai dele já estava chegando para buscá-lo. Como ela não soube dar uma descrição mais detalhada do homem, a polícia acabou descartando essa informação também. Em setembro de 2017, um homem chamado Daniel Nations, de 31 anos, foi preso no Colorado após ameaçar pessoas com uma machadinha em uma trilha, no mesmo período em que um ciclista havia sido morto a tiros no local. Depois da prisão, descobriram que ele era um criminoso sexual registrado no estado de Indiana e que ele se mudou do local poucos meses depois dos assassinatos. Ele também foi condenado por violência doméstica e a ex-esposa dele admitiu que ele realmente parecia muito com o retrato falado divulgado pela polícia, mas que apesar dele assustar muito ela não acreditava que ele seria capaz de matar alguém. O que é um pouco contraditório, mas enfim. Em fevereiro de 2018, a polícia afirmou que Daniel não era mais um suspeito do caso. Outro suspeito era John Miller, de 58 anos, que era descrito pelos vizinhos como um velho rude e isolado. Em julho de 2018, ele foi preso pelo assassinato de April Tinsley em 1988. A April desapareceu enquanto brincava com os amigos aos 8 anos e seu corpo foi encontrado dias depois com evidências de agressão sexual e estrangulamento. Por falta de evidências na época, o caso acabou esfriando e sendo arquivado, mas anos depois, a análise do DNA que foi encontrado na cena do crime levou até John, que acabou confessando o crime. A polícia não falou nada sobre a ligação entre John e os assassinatos de Abby e Libby e deixou em aberto que tinham mais de 1.000 nomes para analisar. Em suma, houveram vários outros suspeitos do caso, muitos mesmo. Na verdade, vários foram especulados pela população que começou a investigar o caso por conta própria, só que a polícia sempre deixa em aberto quando perguntam sobre e inclusive falam que isso mais atrapalha do que ajuda na investigação deles.
Em 22 de abril de 2019, os investigadores falaram que o caso foi para uma nova direção e que algumas informações foram revisadas e atualizadas, incluindo o retrato falado do suspeito. Esse esboço foi feito baseado em uma descrição dada por uma testemunha ocular anônima e foi feito poucos dias depois dos corpos serem encontrados, mas só tinha sido divulgado naquela data. Com esse novo esboço, a polícia também alterou a possível idade do suspeito, que antes era visto como alguém de meia idade e agora teria entre 18 e 40 anos. O que pra mim ainda é um range bem grande assim de idade, né? 18 e 40, mas enfim, eu não sou investigadora do caso. Eles também revelaram 2 trechos de vídeo e de áudio. O primeiro mostra o suspeito caminhando na ponte e o segundo é um novo pedaço do áudio em que ele fala para as garotas descerem a colina. A polícia também revelou que estava em busca de um carro que foi visto em uma estrada próxima a Delphi no dia dos assassinatos, só que eles não revelaram detalhes como modelo, cor ou placa do carro, então isso pouco que dificulta, né, a situação. As famílias de Abby e Libby ainda moram na região e afirmam confiar plenamente na investigação da polícia. A irmã mais velha de Libby, a Kelsey, está estudando psicologia forense com a motivação de ajudar a polícia a encontrar o assassino. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se você não fez isso antes, não esquece de curtir o vídeo agora, de se inscrever no canal aqui embaixo e de ativar o sininho pra não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.